Boa tarde, bom dia, na verdade, porque aqui agora é de tarde. Vamos falar aqui agora. A internet não está meio bom, meu cabelo está assim. Eu vou cortar porque abriu hoje a segunda etapa para poder abrir o salão de beleza, as barbearias, academia, etc. Agora eu vou melhorar. Ok? Mas então vamos fazer aquela retomada de números quânticos, né? A gente viu os quatro números quânticos, o principal, secundário, e faltou a gente, para aplicar atividades relacionadas aos quatro números totalmente, faltou os outros dois, que é o magnético e o spin. Número quântico magnético e de spin, porque o número quântico principal, representado pela letra N, e o número quântico secundário, representado pela letra L, a gente já viu. Só que a gente precisa desses e dos demais para completar isso e ir lá para a tabela periódica para saber como é que a gente vai utilizar isso utilizando a tabela periódica. Onde é que eles estão lá? Mas eu preciso ainda desses dados para a gente concluir. Ok. Então, a gente viu, né, que para os números quânticos secundários, a gente tem essas letras associadas aqui. E essas letras são os subníveis. Lá no número quântico principal, era KLMNOPQ, né, que eram as camadas, e era indicado pela letra N. Já no número quântico principal, é S, P, D e F, que indicam os subníveis, e é representado pela letra L. Já que no número quântico secundário, S, o número quântico associado a esse subnível S é zero. P1, D2, F3, né? A gente viu também que para cada subnível desse aqui, existe uma quantidade máxima de elétrons em cada um. No S a gente viu que foi 2, no P é 6, no D é 10 e no F 14. Mas aqui a gente tem que saber fazer essa distribuição, porque a gente vai fazer essa distribuição dentro dessas caixinhas aqui, ó, que também pode ser um círculo, né? Pode ser uma caixinha, essas caixinhas, ou pode ser círculos também. Como assim, professor? Reparem que para a gente colocar lá na camada, lá quando a gente fez o diagrama de Pauli, a gente só precisou da camada do número quântico principal e desse aqui do secundário. A gente fez a distribuição de elétrons lá de acordo com essas duas informações, do número quântico principal e do secundário. Para o número quântico magnético, que é representado por Ml, como vocês estão vendo aqui, representado por Ml, isso quer dizer que M é de magnético e esse L aqui é do número quântico secundário. É do número quântico secundário, ou seja, o magnetismo depende do subnível, dos subníveis. Por quê? Reparem que para o S aqui, o número quântico secundário é zero, eu só tenho uma caixinha, tá vendo? O número quântico P, o número quântico, por subnível P, eu tenho três caixinhas. Repare que o número quântico secundário é 1. Para o subnível D, eu tenho 5 caixinhas e o número quântico é 2. F3 e 7 caixinhas, 3, 6, 7. Professor, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o número quântico, ou que o número quântico, sim, magnético, varia de L, de menos L a L. Como assim, professor? Repare, tá vendo? O número quântico secundário aqui, 1, ele vai variar de menos 1 a 1. Por isso que eu preciso de três caixinhas, que eu coloco esses números aqui embaixo. Menos 1, 0, 1. Para o número quântico secundário D, eu tenho três caixinhas, então o número magnético vai variar de menos 2 a 2. Então vai ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Já no F aqui vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Repare que no meio disso tudo aqui, ó, eu tenho 0 aqui embaixo. Esses números aqui, ó, 0 vai estar aqui embaixo. E então isso aqui, esses números que a gente está vendo aqui, que varia de menos L a L, é que são os números quânticos magnéticos. Ok? Como assim, professor? Eu boto os S aqui, então S vai valer só 0, né? Porque só vai ter 0. Se for do subnível S, o número quântico magnético vai ser 0. Se for do subnível P, o número quântico magnético vai ser ou menos 1 ou 0 mais 1. Vai depender de quê? Depender da distribuição eletrônica. Eu vou ter que distribuir os elétrons aqui dentro, e quando eu distribuir, eu vou saber quando parar lá o elétron na caixinha, eu vou saber. Se parar aqui, por exemplo, vai ser qual o número quântico magnético para o subnível P. Se parar aqui, como eu disse, vai ser menos 1, 0 e 1. Se parar aqui, vai ser 1. Se parar aqui, vai ser 0. Se parar aqui, vai ser menos 1.
e assim para todos esses aqui. Vamos ver agora uma demonstração prática disso, né? Seguindo uma regra. Aí, pronto, aqui é número quântico magnético. O de número quântico de spin só existe dois. Ou é menos um sobre 2, ou é mais um sobre 2. Ou é menos meio, ou mais meio. Ou é negativo, ou é positivo. Se for negativo, esse vai estar no sentido negativo, vai estar no sentido anti-horário. Se for positivo, é porque o spin está no sentido anti-horário. Ou melhor, o elétron está no sentido anti-horário. Como assim, professor? Se eu for distribuir aqui os elétrons, por exemplo, se eu for distribuir dois elétrons aqui neste subnível S. Lembra que no subnível S eu só posso colocar dois elétrons? Então eu vou colocar um elétron aqui e outro elétron aqui, representado por uma seta, como vocês vão ver a seguir. Aqui, tá vendo? Eu coloco um aqui e outro aqui. Se quando eu parar a distribuição de elétrons, tiver só uma seta para cada caixinha dessa, só comportam dois elétrons. Isso é a regra de Rand. A gente vai ver mais a seguir. Só comportam dois elétrons. Se eu só tiver, quando eu parar o elétron lá e só tiver um elétron, e essa seta estiver só, a caixinha só tiver uma seta, quer dizer que o número quântico, o spin, é menos um sobre 2, né? Como ele é S, a gente já viu que o número quântico magnético é zero, lembra? Se for S, o número quântico magnético só pode ser zero, que vai de menos L a mais L. Como S só é zero, só vai ser zero. Mas para este caso aqui, já está dizendo aqui que é S, tá vendo? Um S1. Esse 1 é a camada, o S é o orbital, então eu só tenho uma caixinha. Para distribuir quantos elétrons? Esse elétron que está aqui no orbital, que está aqui no expoente. Então eu distribuo. Quando eu distribuo aqui, eu só tenho um para distribuir, vai estar aqui para cima. Se está para cima, o número quântico magnético, por estar no subnível S, vai ser zero, como vocês estão vendo aqui. E o spin, ou seja, ms magnético de spin, vai ser menos um sobre 2, porque só tem um. Se tiver dois, professor, se tiver dois, vai ser esse caso aqui. Repare que esse aqui já é um S, deixa eu aumentar aqui, um S2. Um é porque só tem uma camada, S, porque o orbital é S, então só tem uma caixinha, e dois elétrons para distribuir. Eu tenho um para cima, um para baixo, então eu tenho os dois completando. Dentro de uma caixa só pode dois, então se tem os dois, o número magnético de spin é mais um sobre 2. Então, o número quântico principal dessa configuração que a gente está vendo aqui é 1, que é esse 1 aqui da frente, é esse 1. O L, que é o número quântico secundário, é 0, porque aqui é S. O ML, que é o magnético que depende do S, é 0 também, porque é esse 0 que está aqui embaixo, lembra? E o número quântico magnético de spin é mais um sobre 2. Então, eu tenho aqui agora a prática de... como é? Eu estou fazendo a atividade aqui, praticando todos os números quânticos, todos os números quânticos, os quatro. O número quântico principal, o secundário, o magnético e o spin. É assim que eu utilizo. Reparem que todos eles dependem da quantidade de elétrons, depende do nível e do subnível. Entenderam? Aí eu tenho essa regra aqui, ó. Quais os valores de N, que é o número quântico principal, o valor de L, que é o número quântico secundário, e o de magnético, e qual a camada para o elétron representado nos orbitais a seguir. Que orbital? 5D. Se é D, a gente viu lá na frente que realmente D, aqui, ó, vou voltar para vocês. Não era isso que era para eu fazer. Não era isso. Era E. Aumentar de novo. Tá vendo? Se ele é D, se ele é D, voltando aqui, se ele é D, a gente já viu que o número vai de menos 2 a 2. De menos 2 a 2 tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente já sabe que só tem aqueles 5 quadradinhos lá porque é D. Não é isso? Eu vou botar aqui. Pronto, tá aqui. Então a questão está querendo saber todos os valores do ML, ML e a camada. Ele quer saber todos os números quânticos principais para esta configuração.
Ora, se eu estou dizendo que aqui é 5D, esse 5 eu já disse há pouco que indica a camada, indica o nível, então indica N. Então N vai ser 5. Se é D indica o subnível, que é L. L só pode ser ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. 0 para S, 1 para P, D, né? D vai ser o quanto? 2. E F seria 3. E o ml, repare que para o ml é o magnético que depende do L. Então, se a gente for distribuir aqui de menos 2 a 2, seria menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Repare que o elétron, essa seta aqui indica o elétron. Repare que essa seta está aqui, onde no lugar que aqui embaixo é 0. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Por isso que o valor do número quântico magnético é 0, né? Então, como ele não pede o de spin a gente já viu que o de spin, como só tem um para cima, seria menos 1 sobre 2. Mas não pediu a questão. Mas ele pede a camada. Qual é a camada? Qual é a camada? A camada 5, a gente viu que é KLMNO. As camadas são KLMNO, PQ. Como é a camada 5 ou nível 5, a camada depende aqui do nível, não é isso? Então, se está no nível 5, é KLMNO. Entenderam? Agora, para este caso aqui, ó, se é P, a gente já viu que S é 0, P é 1. Então, esses orbitais aqui vai de menos 1 a 1. Por isso que tem 3 caixinhas. Então, é menos 1, 0 e 1. E repare que o elétron parou aqui na caixinha de número 1. Então, o ml aqui, ó, é 1. O nível, né, que indica o número quântico principal, o N, que é representado pela letra M, é 3. E o L é 1, porque S é 0, P é 1, como está aqui indicando, P é 1, D é 2 e F é 3. Entenderam, minha gente? Eu sei que é um pouco cheio de informação, mas eu espero que vocês voltem a ler tudo isso aqui que a gente já tinha visto antes, para fazer as atividades que estão sendo passadas aí. A partir de agora, a gente vai trabalhar só assim, viu? Trabalhando com esses orbitais aqui para saber todos os números quânticos associados a essas atividades que aí estão. Se vocês quiserem também descobrir como é que eu faço para distribuir, professor, e de onde vem aquele 2P que o senhor mostrou aí agora, 3S, 5P? Vem da configuração eletrônica. A configuração eletrônica, depois que a gente faz o diagrama lá de Pauli e distribui os elétrons, quando a gente distribui, o último elétron que a gente colocou lá, a gente fez um S2, 2S2, 2P5. A gente pega esse 2P5 e vem e faz tudo isso que a gente fez lá agora. Se é P, a gente tem quantas caixinhas? 3. Se é P, o número quântico secundário é 2, é 1, desculpa, é 1. Então, ele vai de menos 1 a 1. Tá aqui, ó. Menos 1, 0 e 1. Se é 2, que tem 2 aqui, o número quântico principal é 2. O número quântico secundário vai ser o quê? 1. Aí a gente precisa saber agora o magnético. A gente, para saber o magnético, tem que distribuir esses 5 elétrons, ó, sempre do último, tá vendo? Tem que distribuir esses 5 elétrons. Aí eu distribuo assim, ó. 1, todos para cima. 1, 2, 3, aí volta para baixo agora, ó, 4, 5. O último parou aqui. Então, o número quântico magnético é 0, porque esse último parou aqui. O número quântico principal magnético é 0. E o de spin, se parou aqui e essa caixinha está completa, vai ser mais 1 sobre 2, vai ser positivo. Então, o número quântico principal para o flúor vai ser 2, o número quântico secundário vai ser 1, o número quântico magnético, eu tenho que distribuir esses 5 elétrons, distribuir, e parou aqui, vai ser 0, e o spin vai ser menos 1 ou mais 1 sobre 2, porque está completo, um para cima e um para baixo. E como é que eu faço essa distribuição aqui? Seguindo a regra de Hund, H-U-N-D, Hund, né? Aí eu boto 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 aqui está indicando que esses 5, os 5 elétrons. Cadê esses 5 elétrons? Estão aqui, ó, onde você distribuiu lá no diagrama de Pauli. Ok? Professor, e esse aqui não conta, não? Conta. Mas sempre que a distribuição, quando a gente for reportar isso para saber que elemento é esse, sempre vai ser do último, porque para esses aqui, todos terão esse inicial aqui. Todos terão uma camada, duas camadas, mas só esse elemento é 2P5, nenhum outro mais é. Então, por isso que é sempre o último. Beleza?
Aí a gente vai entender aqui, ó, que elétrons emparelhados é quando tem dois, ó, um para cima e um para baixo. Está aqui um emparelhado com o outro. Ele vai estar desemparelhado quando só tiver um, que é o caso desse aqui, está desemparelhado. Que emparelhado totalmente é quando tem um para cima e um para baixo. Tem que estar completo, é um para cima, tem que ter dois nessa caixinha. Se tiver os dois na caixinha, como é o caso dessa caixinha aqui, eles estão emparelhados. Aqui está desemparelhado, está faltando um. O elétron de diferenciação é o elétron de maior energia, ou seja, é o último elétron da distribuição eletrônica obtida a partir do diagrama de Pauli. Então, esse elétron aqui, que a gente foi colocando aqui, um S2, o último elétron que a gente distribuiu foi esse aqui, foi o 2p5. Esse último elétron aqui é chamado de elétron de diferenciação, beleza? E existe também o elétron de valência. O elétron de valência coincide também com o último elétron que a gente colocou no diagrama de Pauli, mas tem casos em que que o elétron de valência é a última camada. Você pode passar aí para a terceira camada e voltar para a segunda. Então, a camada maior, né, a terceira em relação à segunda. Então, esse é o de valência, entendeu? Não é a de maior, o que tiver o maior N, o que tiver o maior número aqui na frente, vai ser o elétron de valência, entendeu? Nem sempre vai coincidir com o elétron de diferenciação. O elétron de diferenciação é esse último que a gente colocou. A gente vai fazer atividades na aula gravada e vocês vão ver. Então, existe o elétron de valência e o elétron de valência. E existe a camada de valência, que é, assim como o elétron de valência, é da última camada, que você vai ver que é o número maior que estiver aqui. Ok, minha gente? Espero que vocês leiam aí direitinho, façam a atividade, e praticando a gente descomplica. Ok? Muito obrigado.